Café. Você pegou café, mas você não Cafezinho. com ela. Eu peguei, tá, ó, é café de verdade dessa Meu vez. também. Então, o assunto hoje é tão, que olha o meu café aqui, ó, eu fiz a garrafa. É, vai precisar sim Preciso. de uma baldadinha. Eu fiz uma garrafa inteira, até porque tá muito frio, né, É. aqui em Curitiba. Tá frio aí em São Paulo? Tá frio, ainda não chegou, assim, hoje de manhã, quando eu abri a janela, já estava assim, um ar bem gelado, mas ainda não choveu, tá? O céu tá bem azul, bem claro, então eu acho que como tá muito seco e tem muita poluição, aí acaba que a temperatura não cai tanto, pelo menos não aqui em Barueri, né? Mas tá, eu tô de blusa de lã dentro de casa e tá fechado, Aqui então amanheceu tá frio. 3 graus, agora deve estar uns 10, 9 por aí. Curitiba é o auge, né, do frio, assim, mas é uma delícia. Eu prefiro. Nada, não há nada que me derreta. Até a Rafinha, minha filha, antes de sair, falou: "Mãe, você vai gravar Café das Marias com essa roupa?" Eu falei: "Filha, nada no mundo me faz tirar esse negócio quentinho aqui agora. Mas tá certíssima. Bolinhas, mas eu estou quentinha." Ai, que delícia. Tema de Enfim, hoje, né? Rafaela, qual é? Então, na verdade, a nossa conversa hoje é uma continuação da nossa conversa anterior, que foi sobre prisões mentais, né? A gente falou sobre influências espirituais, sobre influências de campo, tudo isso influencia a nossa questão, a gente se sentir aprisionado mentalmente. E aí, assim, essa conversa ela deságua num lugar, tipo, por que, por que gostariam de aprisionar a nossa mente, né? Porque existe um objetivo, né? Existe um objetivo. Esses dias eu tava mexendo essa semana, na verdade. Até deixei salvo lá nos meus destaques, porque foi uma sequência de stories antiga que eu gravei em outubro de 2023, você vê. Tem um ano e meio já isso. Falando sobre, naquele momento, né, em outubro de 23, um momento que para muitos cristãos, especialmente do cenário pentecostal, evangélico, era um momento que se esperava que alguma coisa fosse acontecer, de fim dos tempos, apocalipse e tudo mais. E eu quis gravar uns stories falando até de um contexto astrológico, porque eu comecei a receber muitas perguntas, né? Ai, qual a relação? Tem sinais no céu? Não tem sinais no céu? E aí eu falei, olha, período que o Sol tá passando por Escorpião, geralmente, né? Foi bem no final de outubro que eu gravei, o Sol já estava ali entre Escorpião já. É sempre um período mais profundo, mais tenso. Na sombra, Escorpião fala de vingança, né? Fala de Marte estava transitando por Escorpião, que tem muita relação com vingança, com guerra. E aí eu falei um pouquinho sobre isso, mas eu chamei um pouco as pessoas naqueles stories, e é por isso que até vou gravar, vou transformar eles em Reels, porque achei que foi precioso. Eu chamei um pouco as pessoas da realidade, sabe, Ângela? Uhum. Porque assim, tá, beleza, os sinais estão aí, você vê, um ano e meio atrás, né? Um ano e meio atrás, a mesma guerra que começou há um ano e meio atrás continua acontecendo, as atrocidades continuam acontecendo, nós já tínhamos a guerra da Ucrânia com a Rússia, essa que começou nesse período foi a de Israel com o Hamas, e depois agora tem a Índia e o Paquistão. E aí? E eu que estou aqui a milhares de quilômetros, posso o quê? Né? Eu Entendi. posso o quê? Porque a grande questão é a seguinte: tudo isso está acontecendo, os sinais acontecem, mas no campo energético não existe neutralidade. Então, É, não existe neutralidade. Então, assim, se eu estou pouco me importando com o que acontece com o outro, eu sou egoísta, do ponto de vista, ao menos, evolutivo, né? Não é só o cristianismo, você vê que no próprio espiritismo, uma frase que é muito conhecida do Bezerra de Menezes, que foi aí um dos patriarcas do espiritismo no Brasil, ele falou: fora da caridade não há salvação. Fora do. O que é a caridade? É a fraternidade. Então, assim, sempre quando a gente está falando de processos evolutivos, não tem neutralidade. Ou eu estou posicionada, devidamente posicionada, com uma posição clara diante das pessoas, do lado do que é bom, justo, ético, moral, uhum. ou ou eu estou simplesmente dando vazão para o que é trevas. Se eu não risco, não voluntariamente risco fósforo e acendo a luz, eu sou trevas. É. E você falou uma coisa interessante, que você falou assim, que pro espiritismo, né, o que Bezerra de Menezes falou é verdade, sem caridade não há salvação. E Jesus disse: "Amar ao próximo como a ti mesmo." Exato, Gente, isso vai até além de ser caridoso. exato, Isso é assim, se eu amo ao próximo, eu não vou jogar uma bomba no meu irmão. exato. E se eu não. E aí é que tá. Por que eu falo da neutralidade? Porque eu conheço muitas pessoas que elas vão dizer o seguinte: isso não é problema meu. Ah, eu quero mais é que o mundo acabe mesmo. Eu tô de saco cheio da minha vida, eu tô de saco cheio da vida. Aí, assim, eu vejo uma série de problemas nesse tipo de pensamento, porque eu acredito que há sim
um governo oculto que trabalha incessantemente e há muito tempo para te colocar exatamente nesse lugar de pensamento. Uhum. Em que ou isso não é importante para mim, ou eu quero mais é que se exploda mesmo, eu quero mais é que, sabe, cada Embora pensamento que daqui. nós. Exato. Um desrespeito completo com a terra e com o fato dela ser criação de Deus, né? Chega a ser surreal, no mínimo, imoral, é no mínimo antiético. Uma terra que me dá o alimento que eu como, que me dá a roupa que me veste num dia de frio, que me oferece tudo o que a terra nos oferece, eu quero mais é que ela se exploda. É no mínimo, não dá para, assim, não consigo conectar isso a pessoas que acreditam que são evoluídas, né? Se é uma pessoa que acredita em reencarnação, acredita que está na última encarnação da vida dela, mas ela não consegue sequer ter compaixão com o que está acontecendo nem longe, nem mesmo perto, né? Porque é óbvio que daqui de onde a gente está, e sendo indivíduos, a gente não pode fazer muito com relação às guerras. Mas e se eu, de repente, controlar os meus pensamentos para procurar não alimentar É essa aquilo. psicosfera de É, pensamentos demoníacos, porque isso é demoníaco para mim. Uma pessoa que despreza aquilo que o próprio Deus nos concedeu é demoníaco, porque se opõe, né? A gente fala muito no meio cristão, o anticristo, o falso profeta. Cara, anticristo, antes dele ser uma pessoa, ele é um sistema. Ele é é. um sistema de pensamento contrário aos valores de Cristo. E Contrário quais a são tudo os valores básicos de Cristo, né? Amar a Deus. Foi o que ele disse. Ele falou assim: pega todo esse resto de lei, tudo, pode pegar tudo, moer em sim, pedacinho e resuma ela em amar a Deus e amar ao próximo. Então, tudo que vai contra amar a Deus e ao próximo é um sistema de anticristo, porque é antes exato, daquilo que Cristo representou e veio ensinar de exato, fato. Sabe o que você exato. falou? Sobre essa questão, né, de a gente alimentar e essa egrégora e tal. E é engraçado porque quando a gente entra nesse assunto, a gente já espera algumas reações, que serão elas possivelmente, né? Ah, mas o Apocalipse está escrito. Ah, mas os sinais estão sendo cumpridos. E a gente vai ouvir isso com toda certeza, e a gente vai ouvir com toda certeza também quando você está indo contra esses sinais dos céus, então você está indo contra o que Deus escreveu. Vamos por partes. Ah, outra coisa que a gente vai ouvir, não, mas a Terra está lá escrito que a Terra vai ser destruída. Gente, eu acho que é muito interessante porque as pessoas repetem isso sem nem saber a origem. Ah, a origem está na Bíblia. Você leu mesmo? Você entendeu mesmo o que está escrito? Porque eis que vejo novas todas as coisas, novos céus e nova terra estão escritos. Então, quando você fala para mim que a terra vai ser destruída, eu vou ter que discordar, inclusive, do que você está falando, que não tem nada a ver com o que está escrito. Exatamente. Mas você sabe, Rafa, que esse padrão de olhar para as escrituras do livro de Apocalipse e do livro de João, principalmente, João e Mateus, né? Fala, mas assim, Apocalipse de fato, não é algo que você consegue explicar pela teologia. Isso foi uma invenção e qualquer um. Então, antes de qualquer coisa, a gente procura, pesquisa, porque as pessoas, elas compram pacotes e entram na prisão mental. Elas compram pacotes que alguém vendeu para elas e se isso ressoa com o que elas estão buscando, elas vão defender, porque isso é aquilo que uma delas busca. Porque, por exemplo, isso sobre a questão do fim de mundo, da maneira como está sendo colocada, grandes teólogos que de fato estudaram teologia vão ser contra. Isso é uma invenção norte-americana, pelo amor de Deus. Olha que interessante, né? Tem palavras que a gente vai ter que cuidar para falar aqui para não cair. Mas Sim, é uma invenção norte-americana agora do último século para cá. E se você for observar bem, os pastores que compraram essa ideia aqui no Brasil, por exemplo, já mudaram a data pelo menos umas 5, 6 vezes. Por sim, quê? exato. Porque sinais acontecem de guerra o tempo todo, infelizmente. Principalmente porque nós não somos resistência a eles, a gente vai chegar nisso. E quanto à questão de comprar pacotes, então por que isso ressoa com essas pessoas? É importante você olhar, a gente nem tá aqui para julgar quem ressoa com isso, mas para te fazer pensar. Hoje eu mandei um texto para uns colegas que nós temos um grupo de estudos de espiritualidade, que apareceu do nada ali para mim, fui ler e achei a autora. E pena que eu não tô com ele aqui. Até porque ele é longo, mas eu acho que a gente podia postar ele nas Três Marias, né, Rafa? Aquele texto Sim, escreve sim, para a autora, porque muito tá bom. incrível. Que diz assim: nós estamos vivendo um despertar espiritual. Então, veja, o espírita que está despertando, o cristão protestante que está despertando, o cristão católico, seja qual for. Que maravilha! Só que nós estamos parando na fase do infantil, do despertar de criança. Né? Então, até Sim, a imagem do texto era um homem, uma pessoa meditando com uma chupeta na boca. Por quê? Porque a gente tem uma ilusão de que está evoluindo, ou de que está ascensionando, ou de que está chegando mais próximo do arrebatamento, porque tudo está mais ou menos no mesmo conceito.
né? Exato, Uns exatamente. colocam mais responsabilidade sobre o conceito e outros tiram total sua responsabilidade, inclusive, mas a base do conceito é a mesma. Então, o que que acontece aí? Aí a gente tá achando, poxa, eu entendi esse conceito. Se eu entendi logo, eu estou ascensionando, ou eu estou evoluindo, ou eu estou despertando, ou eu vou ser arrebatado. E aí o que você não percebe é que você trava de uma forma a comprar esse pacote e parou aí. O que acontece, na verdade, é que a pessoa não evoluiu. Ela tá Não. trocando a roupa do que ela acredita, mas ela continua no mesmo padrão, em que ela não precisa fazer nada, em que ela não tem nada a ser trabalhado, ela não tem nenhum papel ou nenhuma contribuição, e principalmente nenhuma responsabilidade sobre o processo dela, Uhum. né? Mas ela só tá pulando de galho em galho. Então, do crente pro. Aí vai, sei lá, para uma outra religião mais espírita, ou vai para um universalismo espiritual, mas ela continua com os mesmos problemas. Ela continua com os mesmos problemas. Na esfera cristã, eu não preciso fazer nada. O apocalipse vai se cumprir, o meu papel é sentar e esperar. Na religião, sei lá, numa religião espírita, a Terra está transicionando, eu também não tenho nenhum papel nisso, não há nada que eu possa fazer. Aí, se ela vai para o universalismo, já estou assim com sinais de ascensão, agora é só aguardar a Terra mudar para 5D que eu já estou pronta. E acaba aí. E sabe qual é o problema disso tudo? Ninguém está olhando para o princípio básico que você citou no começo, quando o Bezerra de Menezes falou, e que mais do que isso Jesus disse, amar o próximo. A gente não está amando. A gente está olhando de forma egoísta para aquilo, para nós. E, mas então veja, que bom que está todo mundo morrendo lá em Gaza, ou na Ucrânia, ou seja lá onde for, porque quanto mais rápido essas pessoas morrerem, mais a Terra transiciona, entre aspas, ou mais cedo o apocalipse chega. Gente, é de um absurdo. E quando a gente passa a olhar colocando em miúdos da maneira como a gente está olhando, se você que está ouvindo não se choca com isso e não fala, meu Deus, é verdade, eu pensei assim, então tem algo muito podre dentro de você. Tá faltando Exatamente. total amor. As pessoas se esquecem que todo o processo evolutivo, ou de dê o nome que você quiser, me aproximar de Deus, eu quero servir a Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Isso foi a primeira coisa. A primeira coisa a se discutir aqui. Então, assim como eu acredito que Deus é amor, enfim, o livre-arbítrio é quem vai, do coletivo, é quem vai decidir quando eventos acontecem, quando a Terra evoluir, se transformar, transicionar, se transformar na nova Terra, dê o nome que você quiser, através da janela religiosa que você olhe para isso. Isso só vai acontecer quando o mínimo do quórum de pessoas tiverem trabalhado em si mesmas. A Terra evolui na medida em que um maior número de pessoas se iluminam e iluminam as pessoas em volta. Esse é o problema. O problema é que a gente está sempre sendo levado à mídia, pregadores, política, discussões, falta de educação mesmo oferecida pelos governos, pelos estados, tudo. Um grande combinado de fatores nos colocam da seguinte forma: se eu não me esforçar em ser melhor, se eu não me esforçar em ter o conhecimento, em abrir a minha mente e só fluir com a vida, eu vou ficar a minha vida inteira comprando discussões inúteis e esperando algo que depende de mim para que aconteça. Então, sim, eu não acho que é impossível o apocalipse acontecer, as guerras, mas ele só vai de fato acontecer. Aí é que tá, né? A sensação que eu tenho é que a gente entrou num apocalipse infinito, Ângela. Guerras, rumores de guerras, blá, 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 mas nunca chega no desfecho da nova Terra, nunca chega lá no final. Sei lá, tem 800 anos, 1000 anos que não chega lá. Por que que não chega? Porque a gente não tá pronto. E sabe, Rafa, que você falou do livre-arbítrio, e é isso, e são dois pilares importantes que as pessoas esquecem. Primeiro de todos, veja, hoje o Café com Maria está sendo bem diferente, porque nós estamos saindo de uma vertente só psicológica, entrando numa vertente espiritual profunda, porque se faz necessário nesse momento, né? Até porque hoje eu até li, eu acho que foi no Instagram da Fabi Fortunato, que ela colocou assim, que as terapias, ela estava nas terapias holísticas, ela não é realmente uma concorrente da medicina, porque afinal de contas o holístico está olhando para o espírito e para a alma. Então é isso, mas é necessário a medicina. Assim como a gente falou no café anterior muito sobre a questão da psicologia, da neurociência, para ficar claro como esse processo está funcionando na nossa mente, é importante você olhar agora como isso funciona de forma espiritual também, toda essa manipulação, que tá tudo no mesmo pacote, gente, tudo no mesmo jogo. Sim. Tudo. Por exemplo, tá, Deus nos deu o livre-arbítrio, essa é a premissa básica. Como nós duas, Rafaela e eu, recebemos dentro dos estudos das Três Marias, pessoas que estão mais próximas nessa plataforma, perguntam para nós, mas por que é que Deus não faz nada? Por que continua acontecendo mal? As pessoas têm uma dificuldade absurda, porque foram ensinadas assim, de reconhecerem que não é Deus quem tem que fazer, é você. E por que é você? Porque Deus não se importa? Não.
porque a jurisdição dessa terra é nossa. Isso as pessoas não estão vendo, elas Exato. não percebem. Livre-arbítrio e, se você for olhar, a terra não é de Deus, embora ele nos deu de presente. Eu dei para Rafaela, no aniversário dela, uma presilhinha de borboleta, né, Rafinha? É Sim, dela, não é mais minha. Mas fui eu que comprei, mas eu comprei pensando nela e entreguei para ela. isso. Ela pode cuidar dessa prisilinha porque é lindinha, por favor, pela vida toda. E aí nós vamos estar velhinha de coque e ela vai estar com a prisilinha. Ou ela pode não estar nem aí e cortar, quebrar, jogar fora. O que ela fez com a prisilha não é mais um problema meu, porque eu dei para Sim. ela. Embora eu vá ficar triste se ela fizer isso, porque eu fiz com amor. Eu escolhi com amor. É isso que as pessoas não veem. Deus criou Exato. essa E terra. aí, veja, né? E aí, veja, essa presilha é preciosa. E tem Uhum. muita gente de olho nela. Muita gente em volta de nós, como humanidade, assim, olha, essa presilha, ela não é nada perto do que você vai encontrar no pós-vida, viu? Você nem tem certeza do que você vai encontrar no pós-vida ainda, mas olha, esquece essa presilha. Deixa ela para nós. Larga ela. Eu vou até Joga tomar mais fora. café, continua. Joga fora essa presilha, porque Uhum. ela, ou seja, há séculos, há milênios, sei lá eu desde quando, existe um pensamento constante que quer nos convencer de que a Terra é um lugar desprezível. E aí, assim, E não só o o que eu acho, cristianismo, o próprio você tem, espiritualismo, né? sim, exato, tem muitas vertentes espiritualistas também que desprezam o Uhum. corpo, né? Estão focadas em desenvolver os 3 chakras superiores e os 3 inferiores não prestam para nada, como se estar encarnado fosse um problema. Como se a Veja, Terra fosse um lugar só para quem só você aprender e isso, sai daqui logo. é isso. E é muito maluco, porque assim, eu até entendo e aceito que haja pessoas que, sei lá, tiveram experiências espirituais e conhecem outros planos e saibam Sim. que há mais, né? Pessoas que conheceram, sei lá, até outros planetas, que sabem que há outros lugares, entre aspas, mais bacanas, na opinião delas. Ok, mas neste momento, no seu processo evolutivo, você está aqui. É aqui, num corpo físico. Então, meu amigo, é esta etapa que você tem que vencer com honra. É esta etapa que você tem que cumprir até o fim E com com amor. maestria. Com amor. Exato, com amor, principalmente, né? Eu acho que a grande missão aqui é essa. Inclusive, a gente já falou isso em algumas aulas das É Três que a Marias. Terra é só uma passagem, ok? Pode ser. A missão de todos ao passar por ela é amar. Aliás, afinal de contas, foi isso que aquele que era todo Deus e se fez todo homem veio ensinar. O que para mim é absurdo de pensar é Sim, como cristãos não conseguem entender isso. Porque porque foi foi justamente Jesus quem de ensinou. Jesus. Eu entendo, Exato, talvez, que o hindu fale, não sei se existe essa máxima no hinduísmo, talvez tenha, eu não sei, eu não conheço para dizer. Mas o hindu fala, nada a ver, isso é porque eu quero ascensionar logo. Mas não, sim. o cristão foi ensinado por Jesus que é para amar o próximo tá aqui encarnado junto com você. Sim. E o serviço é um pilar essencial do cristianismo, né? Eu estava pensando hoje, que a gente estava conversando sobre a ideia de que os anjos assumiram a função de servir a humanidade, Uou, é. atendendo a um pedido de Deus. Tem um trecho do The Chosen, se eu não me engano, é o primeiro episódio da segunda temporada. Jesus, já conhecendo o coração e os pensamentos de João Evangelista e seu irmão Tiago, sabia, né? O episódio chama Filhos do Trovão, inclusive, porque essa Ah, passagem bíblica se refere sobre eles. nossa, a gente Eles assistiu essa semana. desprezavam um povo, Uhum. né? E aí o que aconteceu? Jesus fez eles trabalharem, ararem um No campo. campo todo. É no serviço, tô até arrepiada, é no serviço àqueles que você despreza, que você aprende a amar, talvez. Então, isso para mim foi a queda, e eu sei que para você também, é algo que a gente fala nas Três Marias, sabendo do coração e daqueles seres que estavam já desprezando os humanos, sabendo de tudo isso, já tendo caído, já tendo se rebelado, Deus traz esses seres para servirem à humanidade. E o que é que eles fazem? Começam a convencer a própria humanidade que ela não presta, que nada aqui presta, se odeiem, se matem, percam seu tempo discutindo futilidades. Jesus era Deus, mas ele veio nos ensinar o que era ser humano. É. Ele veio nos ensinar o que era ser humano, né? Ele se tornou todo humano. Claro, ele tinha uma capacidade diferente, mas ele foi todo perfeito. E isso nós já não somos desde que nascemos. Mas o convite é esse: servir, amar, ser útil e não ficar sentado se conectando, sei lá com que campo espiritual, achando que está
no céu, achando que tá, sei lá em que dimensão. Eu vou passar o dia inteiro aqui sentada no meu sofá, desdobrada lá, sei lá, no Tibete. Isso pra mim é uma fuga. Claro que é uma É uma fuga. fuga. É claro que é. No fundo, e eu digo por mim mesma, talvez eu mesma tenha desejado isso em algum momento. Eu também, desejei sim. Mas aí eu acordei e falei: não, se eu tenho um corpo físico, se meu coração não parou de bater ainda e meu pulmão não parou de respirar, não é desdobrada 4 horas por dia em conexão, seja lá com o que for, não é conectada, sei lá eu quantas horas por dia, em cada minúcia, detalhe sórdido do que está acontecendo na política ou na guerra, que eu vou prestar um serviço útil. Na verdade, isso pra nós é muito forte, né, Rafa? A gente sempre diz Muito. isso, no sentido de que, gente, a gente se desdobra também, a gente medita, a gente ora, e é maravilhoso, né? Mas tem que ser útil. Tem que ser útil. Tem Pra que ser. mim e A pro única mundo que eu razão pela vivo. qual eu me conecto com um lugar ou um ser elevado aqui, neste momento da minha evolução espiritual, é receber uma orientação para ser aplicada aqui. É, Não dá, eu fui em tal lugar só para, sei lá, tal coisa. Às vezes Deus leva a gente em experiências espirituais para consolar a gente, um momento difícil, para nos lembrar que a vida é muito mais, que a vida é eterna, mas isso são coisas pontuais. Enquanto o teu espírito estiver dentro de um corpo, porque assim a vida quer, porque assim Deus quer, é aqui, através deste corpo, nessa dimensão, que você tem algo a oferecer. Mas aí esbarra no livre-arbítrio. Eu posso passar os próximos 70 anos da minha vida fingindo que não. mas sabe que é engraçado? Porque quando a gente fala assim, justamente é justamente porque pessoas pensam que a Terra é só serviço. É também, mas, gente, esse lugar é maravilhoso. Esse lugar é incrível. A natureza é perfeita. Existe um Sim. bem no mundo ainda assim. A gente vê tantas histórias de pessoas olhando para outras pessoas, amando outras pessoas, cuidando de pessoas, de animais, da natureza. Existe uma parcela de pessoas que está negando tudo isso, porque realmente são diferentes, como a Rafa falou. Existem pessoas que estão negando tudo isso porque realmente foram ensinadas a odiar a Terra. Mas esse lugar não é para ser ruim. Cabe só a nós transformar. E a Rafa falou sobre a questão da queda. O nosso tema de hoje, até, o título foi a contra-agenda. E o que é essa contra-agenda? Ô, gente, é que assim, para que fique claro em relação à importância de se amar a Terra, que eu acho que isso é uma coisa que parece que as pessoas foi deixado de ensinar de propósito. Parece não, com certeza foi. Com certeza. Nós não estamos na Terra a Terra não é a Matrix. A Matrix é a prisão mental que te colocaram. A Matrix é fazer você acreditar que isso aqui é ruim, que está acabando, que tem que ser destruída. Então, cada vez que você fala, nossa, eu quero sair da Matrix como se você quisesse sair da Terra, você está só colaborando com a Matrix. Eu tenho uma vontade de escrever para a pessoa, para de ser tonta. Exato. Meu Deus, você está sendo manipulada, você está entregando o seu livre-arbítrio, o maior presente que você recebeu nessa terra, para um monte de gente que quer tomar esse lugar simplesmente porque não pertencem mais aos céus e não pertencem mais a lugar nenhum, eles precisam dominar alguma coisa. Exatamente. E é por isso que é importante a gente entender a queda. O Isso, objetivo da gente entender a queda é compreender que o que a gente faz hoje é consequência dela. isso, porque quando a gente estava conversando sobre isso, primeiro assim, quando a gente olha, então nós vamos falar, obviamente, aqui de um ponto de vista cristão. Somos nós duas assumidamente cristãs, e embora, se você quiser falar, não, vocês não podem ser cristãs, vocês leem tarô, vocês fazem mesa, vocês estão falando essas coisas aqui, então você pode chamar a gente do que quiser. O que nos importa é a nós, Cristo, Jesus, aquele que se encarnou aqui na Terra, ensinou a amar, esse para nós é Deus. Então pronto, acabou, você pode dar o título que você quiser, né? E estamos fazendo o possível para viver esse amor conforme ele ensinou. E a gente erra todos os dias e falha todos os dias nessa missão, mas não estamos dispostos a desistir. Exato. Né? Quanto à queda, conta-se dentro da Bíblia, da tradição cristã, que houve lá os demônios, né, principalmente Lúcifer, e ficamos claros que vamos usar o nome correto dele, como diz a Rafa, vamos pôr o nome sim. Exato, Sim, né? Samael, desse Samael. jeitinho, escrito dessa forma, Samael. E o que ele fez? Ele realmente desejou ser como Deus? Também, mas não foi bem assim. Isso é importante a gente entender para poder compreender o processo do que nós estamos vivendo hoje. Deus que criou tudo, o universo inteiro, um cosmos inteiro, outros planetas inclusive. Se tem ou não tem vida, são questões que você pode buscar, vai estudar, vai expandir, não queira respostas prontas, nós temos a nossa opinião, mas ela é nossa nesse momento. Ponto. Ele criou todo esse espaço e criou a Terra. E quando criou a Terra, de forma maravilhosa, com flores, com cachoeiras, com frutas, com animais. Gente, que perfeição, que lugar lindo. E ele criou o homem para habitar esse lugar.
E ele chegou aos anjos que já estavam lá há muito, muito tempo ao seu lado, fazendo parte de todo esse processo. Eu gosto de acreditar que eles fizeram parte como filhos. Porque quando eu vou criar alguma coisa que diga respeito à minha família, eu gosto da opinião dos meus. Eu gosto de compartilhar com quem eu amo, com as minhas filhas, com o meu Com marido. certeza. Então, acredito que houve esse compartilhar de sonhos, de olhar e falar: olha que lindo tudo que eu fiz. E agora, vocês, anjos, filhos, por favor, ensinem essas pessoas novas como é a conexão entre céus e terra. Assim na terra como no céu, Jesus disse. É também uma lei hermética que estamos estudando nas Três Marias. É em cima como é embaixo. Dessa forma, ensine eles o caminho para essa conexão sempre existir, para que eles possam estar comigo e eu com eles. Mostre para eles como habitar essa terra, como dar nome aos animais. Criemos isso tudo. O que acontece? Essa, para mim, é a missão clara dos anjos. Eu não tenho a menor Sim, dúvida disso. Ah, Angela, como é que você tem certeza? Estudamos sobre, mas também sentimos. E é importante sim. admitir aquilo que você sente, que você conhece em experiências espirituais. A, Porque tem um monte a de própria gente palavra anjo significa mensageiro, né? mensageiro. E tem um monte de gente tonta, inventando um monte de experiência, e o povo acreditando. Por quê? Porque ressoa com a sua energia. O problema é seu. Então, assim, a gente vai trazer aquilo que a gente já estudou e ressoa com aquilo que nós acreditamos. E você Sim, pense sobre isso, reflita. Se você tem exato. essa conexão com a espiritualidade, coloque isso diante de Deus, seja o nome que você der a ele. Perceba, conecte. A nossa ideia Sim, aqui não é apontar o dedo, olha, você tá vendo, você tá acreditando errado. Não. É fazer você parar e refletir e falar, nossa, faz sentido. E naquilo que eu tenho dúvida, eu vou levar a Deus. Por quê? Nós não somos e nunca queremos ser donas de verdade absoluta. exato. Nós não somos donas da verdade, a gente conhece o nosso lugar, diferente de muitas pessoas que acham que a voz delas é lei, né? Isso. E que se falou tá falado, e que se sonhou tá sonhado, e que se profetizou tá profetizado, enfim, nós não somos assim. Nós temos total consciência de que nós também somos humanos falhos, mas também não queremos tomar para si, para nós, a responsabilidade pela tua fé, pelas tuas crenças. É você que tem que trabalhar isso. E também não posso deixar de dar minha opinião, e nem a Ângela dela, dizendo, deixando claro que é uma opinião, ou que é a nossa linha, tendo consciência de que existem outros pensamentos, outras ideias, outras, enfim. Nas próprias Três Marias funciona assim. Eu estava lá fazendo a aula de hermetismo e falando, nesse ponto eu discordo de Hermes Trismegisto. Ah, quem é você para discordar de Hermes? Eu sou alguém. Exatamente. E, ao mesmo tempo, nós não temos a intenção de calar a opinião, justamente porque talvez Exato, isso desperte. E se tudo aquilo que o exato. fruto é amor, gente, tudo aquilo que o fruto é amor vale a pena ser compartilhado. Tudo aquilo que você for pegar, que alguém disse, a primeira coisa que você tem que passar, aliás, é o único filtro que precisa ser passado, o amor. Poxa, Exato. isso Porque, assim, ressoa. por muito tempo, eu mesma pensava, nossa, eu não vou dizer isso nas redes sociais ou aquilo, porque as pessoas vão discordar ou vão atacar. Cara, as pessoas podem pensar o que elas quiserem, na verdade. E eu Inclusive vou usar a devem minha voz pensar para dizer o que eu penso. Contanto que eu não chegue aqui dizendo que isso é verdade absoluta, que eu sou especial, que eu sou semideus, ou que eu sou a única voz de Deus, que só eu contenho os segredos para o fim dos tempos, tá tudo bem. Contanto que eu seja completamente transparente a respeito do que eu estou dizendo, tá tudo bem. Né? E eu digo, durante as aulas, e a Angela também diz, durante as aulas, isso aqui é um estudo. Quem falou foi Helena Blavatsky, foi Hermes Trismegisto, foi seja lá quem for. Agora, isso aqui é a minha interpretação do deles. Isso. Você tem todo o direito de ir lá e criar a sua interpretação disso. Agora, o que eu não posso é deixar de falar aquilo que eu estou interpretando, a Ângela deixar de falar. Por quê? Porque isso pode abrir os olhos de outras pessoas. E eu acho que a construção de unidade, de comunidade, ela acontece nas semelhanças. Às vezes está cheio de gente pensando que nem eu, e só É. não está falando porque está com medo de ofender outras pessoas, de traumatizar outras pessoas. Coragem, coragem para esses tempos. Toda crise é uma oportunidade. Toda crise é uma oportunidade. Isso é uma lei espiritual. É. Então, em tempos difíceis, é coragem o que a gente precisa. E eu preciso ter coragem para vir aqui dizer o que eu penso. Preciso. Você precisa ter coragem para assumir aquilo que você sente, pensa e crê. É. E para reformular, na verdade não é nem isso, é para se analisar e perceber o porquê é que em algum momento eu ressoei com fim, dor e sofrimento. E tá tudo bem, porque a gente já passou por essa fase, inclusive. Mas voltando à Sim, questão da queda pra gente não quebrar, então aí, esses anjos, e eu vou dizer nomes também, né? O primeiro deles que disse a Deus sim, fiquei empolgadíssimo com essa ideia. É um anjo que quase não é falado, principalmente no meio do cristão pouco citado, que é Metatron. Falei certo o nome dele, Rafa? Porque eu sempre falei errado. falou. Metatron. Gente, eu Metatron. chuto com o nome dele. É, os Metatron. judeus falavam bastante, os judeus cabalistas falam bastante de Metatron.
mas não nesse contexto da queda, né? Eles Uhum. tentam criar relações mágicas com Metatron, assim. É interessante, com certeza nós vamos falar sobre isso nas Três Marias também, Vamos. mas na verdadeira função que ele assumiu para si, que é a ligação dos céus com a Terra, quase ninguém fala, né? A própria Uhum. geometria dele principal, que é o cubo de Representa, Metatron, sim. ela representa claramente a ligação dos céus e da Terra. E tá cheio de espiritualista usando, até de forma bacana, tá cheio de gente usando de forma boa, assim, eu faço, sei lá, geometria com cristais, de cura, tal. Mas ninguém explica. Aliás, acho que ninguém entende Isso, acho que não entende. exatamente Uhum. por que que ele trouxe essas geometrias, o que que é a Merkaba, que tem relação com o cubo, que tem relação com o Metatron. Porque dos 13 Fica sendo uma coisa círculos. rasa. Exato. Então, Metatron foi o primeiro, como a Ângela disse, primeiro a se colocar diante dos pais e falar, eu vou. E ele fez ainda mais, né, Ângela? Foi. Ele pediu também a segunda chance para os seus irmãos caídos, falando, olha, já que nós vamos descer, nós, os anjos que concordavam com ele e com Miguel, especialmente. Permita que os anjos encarnem como humanos, de repente, ou habitem a frequência dimensional da Terra, para que, quem sabe, eles compreendam O e amor. mudem de ideia. Retomem ao ponto em que eles cumpram aquilo que Deus tinha ordenado a eles, que era ensinar a humanidade. Que esses irmãos que ele pediu essa segunda chance, nós conhecemos como Samael, uns chamam de Satanás, mas o nome dele é Samael, e outros que com ele se recusaram. Se recusaram porque, por orgulho e ego, acharam um homem pequeno demais para ser servido. Ou seja, voltamos ao fato de que amor é servir, e servir é amar. Então, desde sempre, desde o início de tudo, o servir era amar, e o não servir era o maior pecado. Não quero servir a ninguém que eu ache que é inferior a mim. Então, em qual forma a gente acha que o andarilho de rua é inferior, que às vezes o homoafetivo é inferior, que a pessoa pobre é o inferior, ou que o rico demais é inferior, porque também tem esse preconceito reverso, se ele é rico ele não presta, ou que o homem é inferior porque é homem, tem que ser um macho não sei o quê, ou a mulher é inferior porque é mulher. Tudo Exato. Veja continua. como esses seres permearam toda essa dimensão, mas não para convencer a humanidade, né? Eles, na verdade, se valeram dessa oportunidade deles se reformarem para dizer, não, eu vou convencer os humanos de que eles são esse lixo mesmo, e eu vou mostrar para Deus e para os Que eles outros não prestam. que eles não prestam. Que a Terra e o homem foi um projeto falho de Deus, que Deus nunca deveria Exato. ter criado. Eu imagino Samuel dizendo, eu vou provar para ele que não valia a pena esse povinho aqui, ó. Em contrapartida, a contraagenda que a gente chama de contraagenda de Miguel e Metatron está se colocando e falando, ei, essa não é a verdade, acorda. A Reconheça a sua contraagenda história é humana. justamente a gente, humanos, porque veja, nós somos o centro de tudo. Existem os anjos que querem servir a Deus dentro daquilo que Deus consumiu. Ó, meus gatos, tá ouvindo? Viu isso aí, gatinhos, Então, concorde. eles estão concordando, não sei com quem ainda. Gente, Não lógico. falo aqui. Existem os anjos de luz que concordaram em servir a Deus, foram humildes. Você vê que tem aquele provérbio, né, de Salomão: a humildade precede a honra e a soberba precede a queda. Exato. Olha que com quem será que Salomão falou, né? Para captar essa. Então, eu vejo que existiam os anjos bons querendo cumprir a missão deles, querendo orientar os humanos, porque aí que tá. Não, então eu vou só me conectar com os anjos de luz, então. Sim, mas o que eles querem com você é te tornar humano, capaz de amar, de ser compassivo. Essa conexão com os anjos, ela vai exigir serviço. Ela vai exigir. As pessoas acham que conexão com os anjos é assim, ai, nossa, por amor. Não, não é que não seja. Eles são, né? Claro, eles refletem as características de Deus. O amor é um deles, mas a obediência, o serviço, o trabalho desinteressado também. E do outro lado existem esses seres caídos que querem ou te anular ou te paralisar para que você não se torne melhor, né? Não se torne esse humano, ou querem fazer de você exatamente aquele tipo de humano que ele quer esfregar na cara de Deus e dizer, olha aí a merda que você fez. E aqui, gente, entra a minha crença, mais uma vez pessoal, do porquê que a reencarnação existe. Nós, os humanos, os anjos, todos eles vão continuar aqui reencarnando. O caos pré-apocalíptico, ou até um certo ponto do apocalipse, sei lá, cada um tem outras. Se fala de fim de tempos, ou fim de éons, fim de eras, que não significa fim de um planeta. Há tanto tempo, muito antes de Moisés sequer nascer, já se falava sobre isso. Então, vai ficar nesse ciclo até
que um certo percentual dessas almas que encarnam aqui, de fato, se tornem humanas. E o inferno vence, ou o governo oculto vence, quando ele te torna distraído, quando ele te torna rebelde, irado, tudo aquilo que Deus abomina. Ou, veja só, essa questão do governo oculto do inferno, eu acho que talvez os cristãos não tenham noção da importância que eles têm nisso no sentido ruim. Por quê? Nós já falamos, acho que no Café das Marias passado a gente falou, não sei se a gente falou sobre a sua decisão de mudança, depende de nós, né? Mas tudo Sim, aquilo que você realmente acredita, você coloca intenção, você coloca energia, você coloca fé, você empurra essa massa para que isso aconteça. Isso é um fato sim, na sua vida. Se você acordar dizendo que o seu dia vai ser uma merda, a gente vai ganhar muito tempinho nessa merda. Porque a gente vai. fala merda um monte. Se você acordar e dizer, meu dia vai ser uma merda, ele vai, porque você está decidindo isso. Então, olha como Samael e o governo oculto, seja lá como você quiser chamar, está sendo astuto há muitos anos em relação a isso. Olha que maravilha. Ele não pode tomar a terra à força, porque não é dele. Mas a gente pode, com o nosso livre-arbítrio, oferecer a eles. Entregar para ele de mão beijada. E é o que ele tem feito. Por que é o que ele tem feito? Porque ele está fazendo aqueles que teoricamente deveriam ter fé na agenda de Deus, no plano de Deus, no amor de Deus pela humanidade, ele está usando de toda a intenção, fé dessas pessoas para fazer com que elas acreditem no projeto dele. Exato. Então, Né? E quantas vezes a gente ouviu, né, Ângela? O plano do governo está sendo cumprido à risca. a agenda Nada está saindo do sendo lugar. cumprida. Olha Isso é um problema. Se o plano está sendo cumprido, é um problema. Porque esse É um plano problema não é de nosso. Deus. A gente ouviu isso muitas vezes. Ah, mas a agenda está funcionando como um reloginho. Mas e quem é a agenda? Bom, sem citar nomes, mas as pessoas dizem que essa agenda é uma agenda de um lugar coordenado por demônios. E estão Exato. aplaudindo o cumprimento da agenda. Olha o nível do E aí dizem, passa pela anuência de Deus. Não é que passa pela anuência de Deus. Deus nos deu a responsabilidade de ser resistência a isso. E nós estamos lavando as nossas mãos. Você sabe a verdade, né, Rafa? Quantas vezes a gente ouviu isso, passa pela anuência de Deus? Quem disse? Quem disse que passa pela anuência de Deus? Não, Deus pode sim intervir e intervém muitas vezes, mas Deus nos deu livre-arbítrio. A gente precisa assumir o nosso lugar de responsabilidade em tudo. Né, quando a gente, assim, a gente às vezes pensa em grandes coisas, né? E porque o derretimento da calota polar, porque não sei o quê. Meu amigo, você quer melhorar o planeta? Começa então separando o seu lixo dentro da sua casa. Se essa é uma questão que te toca, que vai te tornar mais humano nesse momento, é uma etapa. Esquece um pouquinho o derretimento da calota polar, porque você, daqui da sua casa, você não, infelizmente não consegue influenciar isso nesse momento. Mas você consegue, talvez, ajudar o meio ambiente de uma outra forma. Uhum. E é isso que eu não me conformo, assim, é isso que eu não me conformo. Nós temos responsabilidade. A gente fala do governo oculto e cansa de botar os políticos que são do governo oculto no poder. A gente fala. E sabe o que me assusta? É a pessoa falando assim, nossa, a agenda está sendo cumprida, o apocalipse vai acontecer e tal. E aí, o que me assusta é as pessoas comemorando guerras. Olha, mais um sinal. Meu Deus! É aquela história, né? Jesus falando para as pessoas: vai cumprir, eu vou morrer, vai se cumprir. Mas ai daqueles por quem se cumprir. Exatamente. E isso funciona para isso também. Eu não vou nem questionar aqui. Eu não acredito em nada disso que você falou. A gente não tem responsabilidade nenhuma. Eu não... Tá, mas quem é que você quer ser nessa pecinha de teatro? A pessoa que disseminou o caos, a pessoa que odiou o tempo todo, cheio de ira, cheio de opiniões, acha que sabe tudo. Todos os bastidores. A pessoa não anda 500 metros para fora da casa dela, mas ela acha que ela sabe tudo que está acontecendo em vários lugares do mundo, porque ela viu o influencer X, a influencer Y falando. Porque a internet falou. Gente, pelo amor de Deus, acordem. Sabe, o que eu acho é que você pode estar assistindo e falar assim, eu acredito que o apocalipse vai acontecer. Ok, então parta do princípio de que Jesus também disse que não cabe a nós saber quanto. Primeiro. Isso. E enquanto isso, faça aquilo que ele ensinou. Ame a Deus e ao próximo. Faz isso. Não precisa. Você pode pegar tudo que a gente falou e deletar. Mas, a partir de hoje, passe a caminhar nessa terra em amor. E passe a deixar que as coisas que possam ser ruins tenham cabe a cada dia o seu mal. Então, que cada um responda pelo que fizer. Isso. Você, hoje, a partir de hoje, passe a ser amor. Passe a viver o amor. E aí,
eu acredito de verdade que muita coisa pode mudar. Porque, Sim, para mim, a única forma de resistir ao mal, ao ódio, é com amor. exato. São Não as ande antíteses. distraído. Não Não ande ande distraído, distraído. né? A gente tem aquela parábola das lamparinas, né? Não deixe ela se apagar, né? Carregue o óleo para mantê-la acesa. É uma parábola que, entre outras coisas, falam de você estar focado, não estar distraído. Não ande distraído, mas não é distraído do fim dos tempos. Deixe isso lá. Não ande distraído quando você pisar o pé fora de casa e se alguém precisa de um auxílio para atravessar uma rua. Alguém que pode pedir um pão ou uma água, né? Uma vez eu vi uma mulher falando, eu orei antes de sair de casa e falei, Jesus, hoje eu queria tomar café com você. E ela estacionou o carro, foi entrar na padaria e tinha um mendigo parado ali. E ela falou, o senhor pode me dar um pão? Era E Jesus. era Deus. É. Ela queria uma experiência sobrenatural, mas Deus apareceu ali. E Ele ela apareceu ali. podia não ter visto. Mas se você anda distraído, se você está distraído, se você só está procurando a coroa, o cetro da vitória, nossa, o trono, o meu vestido para as bodas do A cordeiro, coroa, puta que... você está perdendo o seu tempo nesse Aquele, momento. Eu torço muito para que chegue o dia que você ganhe a coroa, o cetro, o vestido das bodas. Mas não é agora. até porque aquele que esteve aqui como Deus usou uma coroa de espinho, que encravou em toda a sua cabeça, Não tem proporcionando como. dores. Não, não é isso. Não é sobre Não é isso. joias e ouro, mas é sobre o amor, sabe? E assim, a Rafinha tá falando sobre isso e eu acho. E eu fiz esses dias um videozinho. Com isso, estive fome e não me deste de comer. Estive nu e não me vestisse. Estive enfermo e na prisão e não me visitaste. Essa é a Exatamente. sua oportunidade diária de estar com Deus. Amando Exato. aquele que ele ama, Exato. amando aquele que o mundo rejeita. O mundo, eu digo, o padrão vibracional do mal, não a terra. Exato. É isso que Exatamente. ele fala. O mundo é esse padrão vibracional do mal. Quantas vezes a gente vê na própria Bíblia, já que você está assistindo, é cristão, por exemplo, ali, tradicional, mesmo no Antigo Testamento, quantas vezes você vê Deus ordenando que se cuide da viúva, do estrangeiro e do órfão? Quem era viúvo, estrangeiro e órfão? As minorias, os marginalizados, aqueles que não davam conta de si mesmos. Esses dias, uma pessoa veio escrever um textão no meu Instagram dizendo que eu era herege, porque eu estava dizendo que os homoafetivos são amados de Deus. Gente, eu nem tenho como responder, porque essa pessoa Exato, está tão longe do amor, tão longe, mas tão longe, que exato. Ela talvez foi ela não conduzida muito. vai eu conseguir ouvir, porque o que eu vou dizer é um idioma diferente do que ela entende. Nem valia a Exato. pena. Sim, e ela está num padrão vibracional e é por isso também que eu acredito que a Terra realmente está numa transição planetária. Existem várias dimensões dentro do mesmo planeta. Você vê, tem lugares, inclusive de forma social, tem lugares que já são ultra tecnológicos, tem lugares como o Butão, por exemplo, em que o índice de felicidade lá é algo que se mede no censo e é prioridade. Compaixão é a primeira lição que uma criança aprende na escola. Compaixão. Tem outros lugares do mundo em que ainda as pessoas vivem quase que como tribos, tribal no sentido de rústico, selvagem mesmo. São vários padrões de evolução, várias dimensões acontecendo ao mesmo tempo. E mesmo entre nós, hoje, entre as pessoas que teoricamente estão na mesma cultura, no mesmo país, já não se conversam mais porque estão em níveis dimensionais. E não vou nem considerar um melhor do que o outro, Qual a separados. diferença? Nada do que esse diz, esse tem capacidade de entender mais. Sabe que você falou sobre essa questão de diferenças, né, vibracionais, e não tem nada a ver até o que eu vou dizer, mas é porque eu me lembrei. Eu tenho dado aula de dança na escola das minhas filhas, e elas estudam numa escola inclusiva, incrível. Olha o nome da escola, Cosmos. É incrível, Ah, né? Essas crianças, em todas as salas de aula, tem crianças especiais, seja síndrome de Down, seja autistas, enfim, porque eles são ensinados a conviver com a diferença, no sentido sim. de entender, né? E é engraçado porque eu fui para o primeiro dia, eu mandei acho que um áudio chorando pra Rafa, porque aquilo mexeu demais comigo. Eu fui para dar aula para essas crianças e essas crianças foram chegando e elas foram para todos, os com necessidades especiais, os ditos normais entre muitas e muitas aspas. Eles vieram e me abraçando e conversando e tinha isso, tinha aquilo. E aí eu vi uma menina tendo dificuldade de descer a escada, a outra foi lá e ajudou, a que estava tendo dificuldade era uma criança com um grau avançado de autismo, a outra ajudou, ensinou, ainda foi buscar água para ela. Coisas assim. E tudo isso acontecendo naquele barulho de colégio. E eu olhei e eu comecei a chorar. De verdade. Eu falei, eu preciso parar de chorar, porque as crianças vieram me consolar. Daí piorou, daí eu chorei mais. Porque, ô tia, é o que foi, tia, e tal. E aí eu fiquei olhando e falei assim,
Deus não permitiria almas tão puras encarnando apenas para sofrerem, para serem destruídos e aniquilados. Não, Exato. não faz sentido para mim. E assim, o que eu acho de verdade é que, independente do que se acredite, independente da sua religião, independente de qualquer coisa, ser humano é poder viver o amor, é entender que somos de fato um com os outros, é poder resgatar o cuidado, é poder resgatar a verdade, é poder resgatar o sentir, é poder resgatar o compartilhar e o dividir. Então, De forma natural, né? de forma natural. Então, assim, se nós pudermos hoje olhar e começarmos essas mudanças em nós, eu acredito que nós podemos mudar completamente a Terra. Mas se você ainda falar, não, nem acho que a Terra mude, ok. Digamos que o apocalipse seja amanhã, você está fazendo o quê? Dissipando, manifestando caos, compartilhando caos ou vivendo o amor. Porque mesmo que tenha um arrebatamento amanhã, isso falando para os cristãos que acreditam nisso, mesmo que tenha, é isso que define a sua trajetória, ou para onde você vai Exato. e fica. Não é que você está postando, criando conteúdos absurdos, achando, eu estou alertando as pessoas. Alertando aqui. Querendo gerar medo e caos. A verdade, o fruto do que você faz é isso, na verdade. Nem importa o que você está dando de desculpas para si mesmo para ficar mergulhado nisso, né? É. E isso tudo só me faz pensar naquele versículo de Romanos que a gente já falou algumas vezes, né? Fala, Rafinha, que eu acho que ele é perfeito para finalizarmos o café. Romanos 12, versículo 2, que diz: Não nos conformeis com este mundo. Não nos conformeis com este mundo, mas transforme a sua mente, transforme a vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é para você se conformar, não é para você olhar para a tristeza do mundo e para a dor do mundo e falar, ai, vou vibrar a luz ali no meu quarto para tentar ajudar. Não é isso, não é para você se conformar, mas transforma a sua mente, transmuta, né? Porque transformar muda a forma só, muda a aparência. Transmuta de verdade, traz a essência da sua origem, né? Daquela criança, porque criança não nasce preconceituosa, não nasce de direita a esquerda, ela sabe o que é bem e o que é mal, e ela sabe o que é compaixão, o que é amor, né? Transmuta sua mente para aquela que você era na origem, para que você possa, então, com a mente transformada ou transmutada, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a perfeição, a plenitude, a prosperidade, a abundância. O amor. Né? O amor que é a paz que excede todo o entendimento. Eu Exatamente. acho que é isso. Ai, É isso. não temos o tema do próximo café ainda, mas vamos aqui ficar digerindo tudo isso. Porque, olha, foi uma garrafa. Só o amor Aqui também.